Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Capítulo 19, depois dos 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos. Verso 11 diz assim: Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, o queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Senhor, obrigado pela sua palavra. Hoje nós estamos no 21º dia de jejum e oração, que nós estamos nos consagrando ao Senhor. Por isso, Senhor, e hoje nosso tema é avivamento. Nós fechamos o tema com avivamento, e nós oramos para que o Senhor nessa noite, por meio da sua palavra, assim como lemos esse avivamento ocorrendo nesse capítulo, dentre outros que ocorreram, nós oramos, ó Pai, para que esse texto salte, vá para os nossos corações, marque as nossas vidas, e nós saiamos daqui diferente, tocados e impactados, dominados pelo Teu Espírito, diferente de como saímos, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, naquilo que diz da Tua palavra em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que o final de todas as coisas é melhor do que o começo. Eu sei que o Senhor preparou o melhor vinho para hoje. Eu sei que o Senhor tem preparado coisas grandiosas para nós. Também sei que o Senhor vive de eternidade a eternidade. O Senhor não se limita a esse tempo nosso. Mas, Senhor, se era o Teu querer, derrama sobre nós aquilo que o Senhor tem para a gente hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. 21 dias de jejum. 21 dias onde nós oramos por famílias, para Deus restaurar famílias, para Deus unir famílias, para Deus reconstruir muros em volta das famílias que estão sendo atacadas pelas mídias, pela tecnologia, pela sociedade corrompida. Oramos pelas crianças que estão dentro das nossas escolas, que estão sendo atacadas por ideologia de gênero e tantas outras coisas que estamos vendo por aí. Nós precisamos combater tudo isso, estamos combatendo em oração. Oramos por unidade das igrejas, não somente a igreja do Nazareno, mas a igreja de Cristo com o I maiúsculo, que está em Campinas, que está ao redor. Oramos também pela cura emocional, cura física. Oramos pelo batismo do Espírito Santo, despertar espiritual. Oramos por vida financeira na vida de empresários, de homens e mulheres de Deus que têm o dom de empreender, que têm os seus negócios. Oramos por tudo isso, jejuamos por tudo isso. E eu acredito que você deve ter tido alguma resposta nesses dias, quando você orava, quando você buscava, quando você lia o seu devocional, quando você gastava o seu tempo com Deus. Eu não sei qual jejum você fez, se foi o de Daniel, ou se foi o jejum de se abster de uma refeição ao dia, ou se foi somente de água, como alguns fizeram, que deve estar super magrinho nesse momento, né? Bem fininho, né? Como somente, eu não sei qual jejum você fez, mas eu tenho certeza que, independente se você recebeu resposta ou não, se você fez um jejum parcial, o jejum de Daniel, ou o jejum de se abster-se de todo alimento e somente fazer o jejum todo de líquido,
Eu tenho certeza que nesse 21º dia você está mais parecido com Cristo, porque Ele expôs algumas coisas a seu respeito que você nem sabia que tinha. Ele mostrou para você algumas coisas que você e eu precisávamos melhorar. Ele mostrou para mim e para você a forma que nós pensávamos que precisava ser substituída pela forma que Ele pensa. Ele mostrou para você a forma que você agia e reagia na sua casa, como marido, como esposa, como filho, como pai, que você mudou. Ele mostrou para você como é que você estava lidando com os seus negócios, com as suas finanças, com os seus negócios, e você melhorou e agora colocou a casa em ordem. Ele mostrou para você como você estava educando os seus filhos. Enquanto você orava pelas crianças, você viu que talvez a maneira não era correta, e você não estava sendo um pai presente, uma mãe presente, um pai que auxilia, um pai que participa da criação. Eu não tenho dúvidas que nesse momento, em unidade da igreja, você deixou de pensar no seu próprio ministério, no seu próprio eu, na sua própria vontade, e pensando que o reino de Deus está além das quatro paredes, o reino de Deus está avançando sobre a terra. Quando Jesus diz, quando você ouvir, o reino de Deus está aqui, acolá, Ele fala, não dê ouvidos, porque o reino de Deus está dentro de você. Você entendeu isso? Você entendeu nesses dias que você está orando que a pessoa mais beneficiada desse jejum foi você e fui eu. A pessoa a qual saiu melhor desse jejum foi você e fui eu. Pode ser, enquanto você buscava o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Deus acrescentava todas as coisas, libertava o seu filho, curava o enfermo, Deus curava o seu emocional, curava a sua alma, salvava pessoas, Deus unia pessoas, Deus trabalhava no seu coração para saber dar uma melhor educação para os seus filhos, Deus trabalhava no seu caráter para que você volte a pagar imposto e pare de sonegar. Deus trabalhou várias coisas na sua vida, porque Deus quer fazer algo muito importante, onde eu quero chegar hoje. Eu gostaria de falar sobre o tema de hoje, chamado avivamento. E primeiro disso eu queria falar o que é avivamento. Avivamento é um ato de se avivar, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. É uma renovação espiritual que nos faz ter sede e fome de Deus, onde o nosso coração fica em chamas por Ele. Avivamento, nós lemos um texto agora, nós voltaremos para ele. Mas se voltarmos na época do século XVIII, vemos um homem chamado John Wesley. Nossas raízes, nossa doutrina vem armínio wesleyana. Um homem chamado Wesley. O avivamento veio naquele lugar. Deus encheu aquele homem de amor, encheu aquele homem de santidade, encheu aquele homem de paixão, compaixão pela Inglaterra, pelo contexto que eles estavam vivendo. A Inglaterra é caracterizada como um país de imoralidade. Ela é caracterizada como um país de impiedade. As classes intelectuais não queriam nada com Deus. Os cristãos estavam mornos naquela época, não queriam nada com Deus. Os cristãos não queriam vida com o Senhor. Era um país doente, era um país sem força. Se vocês gostam de história, era um país sem futuro e sem esperança. Até que um dia Deus levanta um homem chamado John Wesley. E quando Deus levanta esse homem, ele começa a pregar o evangelho. Ele se separa de tudo aquilo que o mundo vivia. E Deus usa a vida desse homem, separa outros homens com ele que queriam viver em santidade. Eles saem a pregar. Ele é o famoso homem que declarou a frase: o mundo é minha paróquia. Ele sai a pregar nas ruas. Eu estive agora, ano passado, lá na casa onde ele morou, o lugar onde ele orava, onde ele buscou a Deus, a história dele contada, pessoas sendo alcançadas e evangelizadas. A forma que a mãe dele tinha, ele mais 18 irmãos, todo dia ela tinha uma hora de oração, uma hora por dia de oração e de ensino com os irmãos, um dia com outro, e assim por diante. Não dava 19 horas, senão não ia dormir direito, né? Como é que fazer outras coisas? E tinha o tempo dela com Deus, onde ela colocava uma plaquinha, ela falava assim: não perturbe, estou orando. E esse menino cresceu, pregou o evangelho, a ponto da rainha naquela época falar assim: eu temo muito mais a oração de John Wesley do que um exército que se levanta contra mim. Agora, o que o avivamento trouxe naquela época? O avivamento da Inglaterra acabou com muitos males e vícios, construção de hospitais e casas de caridade, combate ao analfabetismo, movimento moderno de missões. Inglaterra foi salva de desenvolver uma guerra civil. O avivamento não ficou só dentro da igreja.
Obviamente foi para fora da igreja. E eles saíram e marcaram a sociedade, porque um homem e uma mulher cheio de Deus, um homem e uma mulher que entendem que precisam ser semelhantes a Cristo, um homem e uma mulher que se esvazia de si mesmo e se enche do Espírito Santo, ele não faz só o seu papel dentro da igreja a qual ele serve aqui com amor, com graça, mas ao sair para as ruas, ao sair pela sociedade, ao sair pelos lugares, eles fazem a diferença na sociedade, traz transformação ali. 1904, um jovem de 26 anos chamavam Evans Robert, foi tomado por uma chama de Deus no seu coração. Deus começa a chamá-lo para um tempo de oração, para um tempo de jejum, e Deus chama esse homem para um particular. Esse jovem começa a buscar a Deus, e com ele muitos outros jovens buscando a Deus, e de repente eles começam a buscar, e Deus começa a curar pessoas, a sarar pessoas, a trazer movimentos de reunião de oração. Famílias começam a ser restauradas, pessoas começam a abandonar o pecado, ser batizadas com o Espírito Santo. País de Gales é tomado pela presença de Deus, é varrido pela presença de Deus, a ponto de chegar em reuniões como esta, cerca de 2.000 pessoas a mais, um pouco aqui. As pessoas estarem reunidas, não porque o pregador famoso viria pregar, não porque uma banda famosa pregaria, não porque alguém especial estava ali. Eles iriam lá porque eles queriam orar, buscar a Deus. O que mais interessava para eles era reunir com o povo para orar, para buscar a Deus, para ser mais cheio, para conhecê-lo mais de perto, para ouvir aquilo que Oséias disse no capítulo 6, verso 3. Ele disse: eu quero conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. É por isso talvez que esses homens clamaram como Abacuque: ó Senhor, aviva a tua obra. E a oração que eu faço hoje, você deve fazer, os pastores fazem hoje, é: ó Senhor, aviva a tua obra no nosso meio, porque Deus precisa levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres avivados, homens e mulheres que amam a palavra, homens e mulheres que amam a oração, homens e mulheres que amam o próximo, homens e mulheres que querem fazer a diferença onde quer que Deus levar. Deus está chamando, convocando um povo nesses dias para sair aí fora, seja você a idade que você tiver. Eu cheguei aqui, uma criança me chamou, veio até aqui à frente e falou assim: eu vim entregar o meu jejum hoje. Eu acho que ela tem uns 8, 9 anos. Pastor, eu vim entregar o meu jejum hoje. Eu falei: glória a Deus. Que Deus tome as crianças, tome os adolescentes, tome os jovens, tome os pais, eles voltem a buscar a Deus. O País de Gales foi tomado naquela época. Vamos para 1906. Só estou te lembrando a história, porque um povo sem história é um povo sem memória. 1906, um homem chamado William Seymour, ele é tocado por Deus. Seus pais eram escravos, negros escravos, naquela época muito opressos pelos brancos, pelos ditadores daquela época. William Seymour cresce nesse contexto, em vendo pessoas, mulheres que eram estupradas, tinham filhos desses homens e ficavam ali à mercê. Cresceu no contexto onde os brancos não se misturavam com os negros, aonde as pessoas, havia um racismo, havia uma indiferença, uma desigualdade, havia uma opressão maligna naquele lugar. Ele cresce nesse contexto, mas desde pequeno ele dizia que ouviu uma voz gritar dentro dele que um exército estava se levantando. E quando ele começa a buscar a Deus, esse menino, esse moço, enquanto ele crescia, a chama aumentava, a chama aumentava, a chama aumentava. E esse moço começa a buscar a Deus. E ele chama um povo para orar, um povo para buscar a palavra, um povo para se reunir, a ponto dele querer se matricular em um seminário. Ele vai para o seminário. O reitor do seminário diz: você sabe as leis do nosso país? Fala: quais são? Você não poderá estudar na mesma sala que os outros, porque você é negro. Ele não podia estudar no seminário, dentro da sala, porque ele era negro. Então ele aprendeu tudo fora da sala, no corredor da sala. Ele aprendia a aula, ele se capacitava, ele ouvia a respeito do evangelho. E o professor, que sabia que ele era uma pessoa com potencial, começou a investir nele. E ele começou a crescer, E Deus usou a vida desse homem para trazer o avivamento na Rua Azusa.
gabarés fecharam, prostitutas se converteram, lares foram restaurados, pessoas viciadas em drogas deixavam as drogas. Querido, sabe o que eu estou dizendo? Que é o mesmo Espírito que estava lá, é o mesmo Espírito que está aqui e continuará sempre. O que eu quero hoje desafiar vocês é que nós oramos por muitas coisas mesmo, mas que nós venhamos orar por um avivamento do Senhor, venhamos orar por um enchimento do Espírito Santo, para que nós possamos ver no Brasil, que tem um índice gigantesco de desemprego, violência, imoralidade, corrupção política, destruição de valores familiares, pobreza e desigualdade. Nós viemos clamar por um avivamento no Brasil. O texto que nós lemos hoje, nós vemos o apóstolo Paulo. Já aconteceu o avivamento em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre o povo, e o povo agora sai. O apóstolo Pedro, que antes estava tímido, estava com medo, agora se levanta, ele prega, dá um discurso para as pessoas, e quase 3.000 pessoas se convertem. Depois o apóstolo Pedro e o apóstolo João estão passando, e tem um moço que está paralítico há um bom tempo, sentado em frente a uma porta chamada Formosa, e ele está passando, e eles olham para aquele moço olha para ele esperando uma esmola, e eles dizem assim: olha, não temos prata, não tem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem levanta, e ele entra no templo glorificando a Deus, e eles continuam fazendo milagres, pregando sobre o caminho, pregando sobre Jesus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, porque eles estavam cheios de Deus, porque eles estavam consagrados a Deus, porque eles fizeram parte da promessa de Deus na vida deles. E o que acontece? Eles continuam varrendo aquele local, e a perseguição se levanta, a oposição se levanta, as pessoas vão contra eles. No meio do capítulo 9, Deus traz ao encontro dele um homem chamado Saulo, que depois tem encontro com Jesus, sua vida é transformada, e ele começa a pregar o evangelho. Agora, na sua terceira viagem missionária, nós chegamos agora, encontra um homem chamado Apolo, pregando com eloquência, pregando a verdade, pregando a palavra. E Priscila e Áquila pegam esse moço, trabalham ele, explicam mais sobre o caminho, e chegamos no verso que lemos, no capítulo que lemos. Paulo chega naquele local e pergunta em Éfeso: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aos que ele responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Sabe o que eu penso? É que nós às vezes não conhecemos essa pessoa chamada Espírito Santo. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus Cristo, genuinamente, ele passa a habitar dentro de nós. É ele que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. É ele que faz com que nós vivamos a verdade. É ele que na carne dá luta contra o espírito, como diz Paulo aos Gálatas, nos dá vitória sobre a nossa carne, vitória sobre os nossos desejos, vitória sobre as nossas vontades. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vem e nos batiza com fogo, Deus nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. É ele que nos potencializa, nos dá coragem, nos dá ousadia para pregar com justiça, com verdade, com alegria. É o Espírito Santo de Deus. Mas às vezes eu penso, se essa pergunta fosse dita no dia de hoje: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eu não sei qual seria a nossa resposta. Achamos que o Espírito Santo nos leva a um êxtase. Eu recebo ele, eu tremo, dou um tremelique, ou eu caio, ou vou para um lado para o outro. Não! O Espírito Santo transforma o meu coração, transforma o seu coração. O Espírito Santo modifica o meu caráter, o seu caráter. Ele muda a minha mente, ele me toma por completo, ele me leva a mostrar quem é Jesus. O Espírito Santo é o holofote de Cristo nessa terra. Quando o Espírito Santo está em mim, não diz mais a respeito de mim, não mais a respeito de você, é a respeito de Cristo. Ele é o centro, ele é o Senhor, ele é digno de honra, glória, louvor para todos sempre. Cristo é o centro. Você recebeu o Espírito Santo de Deus, e às vezes nós somos levados a tantos ventos de doutrina, a tantas falsas doutrinas, queridos. Vamos naquela igreja porque ela é mais avivada. Que avivamento para você? Vamos na outra porque lá eles falam em línguas. Na verdade, batismo do Espírito Santo é em línguas. Quem te disse isso? Vai ler a Bíblia direito. É um dom, e a Bíblia fala que é o menor que tem. De todos os dons, o de línguas é o menor que tem. Vamos na outra igreja, porque na verdade lá a gente pode cair.
Lá na igreja não pode cair não. Queridos, é tanta infantilidade às vezes, é um oceano com um palmo de largura. Não tem profundidade, não tem raiz, não tem intensidade com o Senhor. E o Senhor está nos chamando a ter uma vida com Ele, uma vida inteira nele. Eu me lembro quando eu era mais novo, contei isso aqui para os jovens, eles riram. Eu era mais novo, no início da conversão. Deus já me perdoou por isso, antes de você depois me julgar. Eu estava um dia, nós fomos numa igreja, e aí um amigo meu falou comigo, o Santos era o jogador, e o da Silva era o outro, falou, vamos na igreja do Santinho lá, vamos lá, chegamos lá. Santinho era o Santos. Aí chegamos lá, o pastor pregou a mensagem, falou de fé. Você que foi tocado pela mensagem, vem aqui à frente. Eu fui para frente, chegou lá, eu vi que estava colocando na mão dos irmãos, os irmãos tudo caindo, tudo para trás, tudo caindo para trás. Eu falei, rapaz, será que tem que cair mesmo? Aí fiquei ali, aí fiquei do lado, daqui a pouco ele falou assim, aí ele colocou a mão em mim aqui. Aí eu olhei para o lado, uma irmã caiu, outra caiu, sem ela. Eu falei, deve ser verdade eles, né? Mas se eu, daqui a pouco ele começou a forçar para trás, e eu para frente, ele para trás, eu para frente, para trás, eu para frente. E aí um colocou a mão no meu peito. Aí começou um para trás, para frente, um peito, para trás, para frente, um peito. Aí eu falei, só falta um aqui atrás para eu cair. Mas daqui a pouco eu pensei assim, já me perdoou, tá, gente? Eu era novo, na fé e tal. Eu caí e caí. Falei, vou cair, né? Eu fico uns 5 minutinhos lá. E aí eu levanto depois, tal, tranquilo. Aí eu caí. Aí fiquei uns 5 minutinhos lá. De repente eu vi que um cara caiu do meu lado e começou a bater na minha perna assim, ó. Forte na minha perna, eu caí no chão. Daqui a pouco eu vi que o cara saiu. Eu abri o olho, era o da Silva. Falei, rapaz, da Silva caiu. Eu tô ficar quieto, né? Levantei, cara deu a mão pra mim. Tudo bem? Falei, tudo bem. Vai, tá, tranquilo. E aí eu fui embora. O Santos foi embora. Aí chegou o da Silva. O da Silva falou assim, ô varão. Falei, que foi? E aquela hora lá que os caras estavam colocando a mão na cabeça lá. Eu falei, então, Vaz, eu caí, porque os caras estavam empurrando muito. Mas depois que eu vi que você caiu e começou a bater em mim, eu falei, nossa, é verdade. Eu falei, caí nada, varão. Eu estava batendo no seu pé para você levantar logo. Quando você levantava, eu levantei e fui embora. É brincadeira. Mas isso é uma verdade. Mas às vezes é coisa de menino nosso. Nós queremos estar cheio, queremos pular, queremos saltar. Não que isso não possa acontecer, pode. Não que isso não venha acontecer, pode. Mas desde que você caia, ele vai ser transformado. Desde que você seja tocado e tenha mudança de vida. Não adianta cair e sair a mesma pessoa. Não adianta você falar em línguas e não ter caráter transformado. Não adianta nada. O que vale é o coração. O Espírito Santo de Deus quer trabalhar em nossos corações. É por isso que nesses 21 dias Deus tem trabalhado no seu, no meu coração, para vivermos a vida em santidade ao Senhor. Nunca aconteceu nada no mundo espiritual com homens superficiais, e nem com mulheres superficiais. Sempre aconteceu com homens que se abstiveram de outras coisas, não se contaminavam com as iguarias do rei. Homens e mulheres que não se prostravam diante de outros deuses, estavam dispostos a ser lançados na fornalha, ou até mesmo na cova dos leões. Seja onde for, eles estavam dispostos a viver uma vida com o Senhor, porque eram separados. Queridos, ouça o Espírito Santo dizer para você, o Senhor quer te separar. O Senhor escolheu para te separar, para que você se consagre, para que você se encha dele, para que ele produza o fruto do Espírito em você, para que você seja cheio de amor, de alegria, de paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que faz a diferença na nossa vida. Esquecemos do básico, esquecemos do simples. E o apóstolo Paulo continua, e ele fala sobre o batismo de João, que era o perdão prometido. E depois fala sobre o batismo de Jesus, que era o perdão concedido. Impõe as mãos sobre eles, isso era um sinal de bênção. Em Gênesis capítulo 48, Jacó põe a mão sobre Efraim e Manassés. Você vai ver os apóstolos impondo as mãos sobre os discípulos que ele separou para cuidar das ações sociais, no capítulo 6, versículo 6 de Atos, quando ele separa entre eles ali Filipe, Estevão, Prócoro e dentre outros. Não que havia algo poderoso na mão dele. Vai lá tocar, que acontece quando ele toca, queridos. O poder da oração não está em quem faz, está em quem responde. Quando você entra no seu secreto e fala com Deus, ele vem até você. Eu dizia para os jovens aqui, está uma onda de sala profética. Você que deixa seus filhos para todo tipo de conferência, toma cuidado. Eu brigo com eles aqui, brigo mesmo. Vai para a conferência,
Tem uma salinha profética, você entra lá, tem quase um guru gospel, e começa a entregar palavras proféticas para eles, mexendo com seus sentimentos, mexendo com suas emoções, mexendo com o seu futuro. Eu falei para eles: para. Mateus capítulo 6 fala: quando você quiser orar, fecha a porta do seu quarto, e ali o seu pai em secreto te visitará. Querido, se você tem o maior profeta com você presente, que não tem mais véu, o véu foi rasgado, você pode falar com ele. Para que é que você vai correr atrás de profetas? O profeta maior quer falar com você sobre a sua profecia. O profeta maior quer revelar a você o seu coração. O profeta maior quer dar vida e vida e abundância. O profeta maior quer te revelar o futuro da sua vida. Você não precisa correr atrás de um guru aqui, ou correr atrás de outro guru lá. Ele é o maior profeta de todos. Ele pode te revelar a sua vontade. Mas sabe o que acontece? A minha pergunta é: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Porque Ele revela as coisas que há de vir. Ele revela o que está no coração do Pai. E a Bíblia vai correndo, e o texto vai correndo, e diz que pelas mãos de Paulo, versículo 11, milagres extraordinários eram feitos. Levaram enfermos, lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais enfermidades fugiam das suas vítimas, os espíritos malignos se retiravam. Queridos, o avivamento tomou conta daquele lugar. Eles pregavam e Deus confirmava com sinais e prodígios. Paulo, até o lenço dele era dado, levava, as pessoas eram curadas, demônios eram expelidos. Não é esse daí que se abusam, que tomou uma facada aqui, depois pegou a camisa dele para vender, que ele era o que podia curar, que vocês viram aí da Universal do Poder, da Mundial do Poder de Deus. Não, nada disso. E acontece que depois disso, alguns exorcistas chegaram e queriam expulsar em nome de Paulo, em nome de Jesus. E o demônio, gente, o inferno sabe quem é você. O inferno sabe quem é você no secreto. Eu me lembro de um acampamento que teve em 2014 na JNI. Teve um monte de demônio manifestou, gente, uns 14. A intercessão sumiu. Cadê a intercessão? Sumiu. Aí ficava lá, um pastor orando e sai, pegava um, segura o outro, fecha a porta, deixa passar, e vai embora. Aí eu lembro o Bruno Brito, falou assim: pelo amor de Deus, Fábio, tira esse demônio logo, em nome de Jesus, né? O jeitão dele fala assim. Gente, sumiu a intercessão, com medo que às vezes o demônio entrasse dentro dele. Queridos, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem teve um encontro genuíno com Cristo, as velhas coisas passaram, tudo se fez novo. O Espírito habita em mim, não há espaço para mais nenhum espírito. Eu sou governado, eu sou guiado, eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus. Mas que avivamento nós precisamos? Avivamento não são megas movimentos que você vê lotado, e as pessoas falam que é avivamento. Pessoas pulam, rodam, estão cheias disso, e depois saem vazias daqui. Não são isso. Avivamento é um constante mover do Espírito Santo na igreja, que traz vida para a igreja, que fortalece a igreja e traz crescimento para a igreja. Esses homens avivados, esses homens intensos, esses homens que tiveram uma experiência com o Espírito Santo de Deus, tantos da Bíblia, quantos da história, e alguns se levantando aí nos dias de hoje, porque às vezes a gente acha que Deus vai usar aquele que nós julgamos ser o melhor, mas enquanto isso Deus está ungindo um Davi aqui no cantinho. Vem cá, Davi, eu quero te ungir. Eu quero te ungir, você vai liderar, você vai se levantar, você vai ser o homem, o Wesley dessa época, o Billy Graham dessa época, o William Seymour dessa época, você vai ser o Evans Roberts dessa época, e vai fazer toda a diferença. E as pessoas serão confundidas, sabe por quê? Porque alguns achavam que pela sua intelectualidade poderiam fazer, outros pelas suas habilidades poderiam fazer, mas eu pego as coisas significantes dessa terra e confundo aqueles que são. Eu pego aqueles que ninguém dá nada e levanto eles e coloco diante para saber que não é ele, não é intelecto, não é habilidade, não são as estratégias suas, é o Senhor quem faz por meio de nós. Avivamento é um desejo constante de buscar os dons espirituais. Você buscou os dons esses dias? É um desejo constante de buscar o fruto do Espírito. Você buscou isso esses dias? Mas para que nós precisamos do avivamento?
Para quê? Para que Ele traga de volta os crentes às igrejas, para voltarem à prática da vida de oração e adoração a Deus. Para que a visão de avivamento? Para dar à igreja um só coração, como era no início. Para que a visão de avivamento? Para que saiamos de dentro das quatro paredes e façamos a diferença aí fora. Para que o avivamento faça com que cristãos venham remir o tempo, deixando de ser dominados pelo sistema maligno desse mundo, que te aprisiona numa televisão, que te aprisiona numa rede social, onde você gasta cerca de 8 horas. Eu passei um vídeo aqui há umas semanas atrás para os jovens. Já falei aqui que nós gastaremos os 40 anos da nossa vida, os 40 anos à frente, 8 anos no celular, 10 anos em telas de computadores. Essa é a estatística feita. 18 anos perdidos. Imagine 18 anos separados em oração, buscando a Deus. Deus está chamando um povo separado para viver uma vida com Ele. E ali você pode ver que eles começam a caminhar. Deus começa a usar a vida de Paulo. Pessoas são curadas, pessoas são saradas, demônios são expelidos. E a Bíblia fala que veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. As pessoas eram tão tocadas pela mensagem, pelo que Deus fazia, que elas mesmas viam a sua própria condição humana, se arrependiam, e aquilo que o estilo de vida que elas levavam antes já não fazia mais parte da vida delas. Elas colocaram de lado para viver uma vida com o Senhor. Para que precisamos de avivamento? Para que esse avivamento traga arrependimento e confissão dos pecados, que motive você a temer mais a Deus e evite a iniquidade. Precisamos de avivamento para que Deus levante homens e mulheres de Deus, pastores, que não preguem mais mensagens motivacionais para vocês, mas que preguem a cruz, preguem arrependimento, preguem abandono da velha vida. Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem e falem sobre o que é pecado, para que o pecado, você tenha noção do que é pecado. Hoje as pessoas falam, não, pecado não, eu não preciso sentir o pecado. Precisa sim. O pecado ele vem sobre a nossa vida. A Bíblia fala que ele traz vergonha e nojo. Se você olhar para trás e não sentir nojo e vergonha do que você fazia, você não se arrependeu de fato. Avivamento só vem em corações que estão dispostos a viver uma vida de santidade, não aqueles que vivam zigue-zagueando para um lado e para o outro, não aqueles que querem levar a vida da melhor forma, da forma boa para você. Não serve para esse avivamento. Que avivamento venha nos levar os nossos jovens, nós adolescentes, a abandonar as práticas sexuais, os desejos desenfreados, abandonar a imoralidade, a conversação inapropriada, que às vezes escuta dentro de casa. O avivamento vem para isso, para mudar a sua vida por dentro, para depois mudar por fora. Para que haver avivamento? Para que mostre que o poder de Deus está assim na vida real dos seus filhos e filhas, que somos nós. A Bíblia diz, no versículo 20: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Tudo isso acontecia para que o nome do Senhor fosse engrandecido e a palavra dele prevalecesse e crescesse. Ela avançava em todos os lugares. Queridos, se você for hoje na Inglaterra, não existe mais nada, a igreja está morrendo, porque não se levantaram o Wesley. A igreja se conformou. Se você for hoje no país de Gales, o país tornou-se novamente aquilo que ele era. Se você for hoje na Rua Azul em Los Angeles, está perdido a igreja americana. Mas o que será de nós? Será que nós podemos clamar que o Espírito de Deus pode soprar nessa noite? Nós possamos ser cheios do Espírito Santo, a ser crentes de verdade, que abandona o pecado, que abandona a mentira, que entende assim: olha, Senhor, esses 21 dias
eu jejuei, eu me consagrei, aquilo que o Senhor me mostrou, eu coloquei no teu altar, o Senhor me tratou, e agora, Senhor, que não falte fogo, Senhor, Pai, na minha vida, que não falte, Senhor, uma chama acesa no meu coração, que no meu coração, o meu coração grite, quando eu ver uma notícia como essa de Brumadinho, eu só não poste na minha rede social, ore por Brumadinho, eu vou fazer alguma coisa com meus recursos, alguma coisa com as minhas mãos, alguma coisa com a minha família, para poder ajudar esse povo, porque avivamento em mim transforma a sociedade também. Deus está trazendo avivamento para um povo que está sedento e faminto por Ele, e se tiver fome nessa noite, e se tiver sede nessa noite, a mesa está posta, os talheres estão postos, o prato está posto, o rei está à mesa, dizendo: vinde amados do Senhor, vem para a mesa, vem comer comigo, eu tenho um alimento espiritual, ao qual você nunca mais terá fome e sede dele. Até o inferno sabia quem era Paulo. Até os exorcistas queriam expulsar em nome de Jesus e de Paulo. A vida que ele levava consagrada ao Senhor trazia sede e fome para outros, e o nome do Senhor era engrandecido. Ontem oramos por batismo no Espírito Santo. Volto a dizer, batismo no Espírito Santo não é você entrar em êxtase, não é você falar em línguas, não é você receber qualquer outro dom. Batismo com o Espírito Santo, que nós cremos que é a segunda obra da graça, é onde nós somos cheios do Espírito Santo. Recebemos um batismo de amor, que nos capacita a amar a Deus de todo o nosso coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a nossa força, mostrando para nós que nós somos seres tetradimensionais. Amamos a Deus todo o corpo, alma, força e entendimento. É esse Espírito Santo que você quer? É por ele que você quer ser conduzido ou conduzida? Porque a Bíblia diz que aquele que anda no Espírito jamais satisfará o desejo da vossa carne. Se você ainda está satisfazendo, é porque talvez você não anda nele. Ele quer chamar você, não importa a sua idade. Você pode ter sido uma pessoa na sua juventude que buscou a Deus completamente, intensamente, mas ao decorrer do tempo o avivamento foi acabando dentro de você e tudo morreu, e você tornou um país frio, uma pessoa frio, como aqueles países se tornaram. Mas eu creio num Deus que vivifica, eu creio num Deus que faz nova todas as coisas, eu creio num Deus que nesse período de jejum quer dar o maior presente que você pode receber. Ele não quer te dar uma casa nova, Ele não quer te dar uma empresa que tenha sucesso, pode até te dar. Ele não quer te dar somente sabedoria para que você governe bem aquilo que Ele te confiou. Ele quer te encher do Espírito Santo e quer trazer um avivamento dentro de você. Eu me lembro um jovem que veio aqui, está nos Estados Unidos hoje. Nós fazemos direto um tempo de oração aqui na igreja de madrugada. Não são poucos, são vários. A juventude vem em peso, adolescentes vem em peso, e alguns irmãos da junta aqui da igreja também vêm. Eu me lembro um jovem que chegou aqui, foram 10 dias intensos com o Senhor. A esposa dele me parou em frente à igreja, a escola Jaime Crates, e falou assim: pastor, o que aconteceu com meu marido? Eu falei: por que aconteceu uma coisa? Ele é outra pessoa lá em casa. Ele me chama a gente para orar. Ele ora pelas minhas filhas, ele dorme com elas, ele busca o tempo todo, ele está evangelizando muita gente. Eu falei: porque na presença de Deus nós somos fortalecidos, na presença de Deus nós somos avivados, na presença de Deus somos cheios do Espírito Santo, na presença de Deus amamos mais a palavra, na presença de Deus nós nos parecemos mais com Ele, na presença de Deus nós somos transformados e voltamos a refletir a imagem e semelhança daquele que nos criou. É na presença de Deus. Coloque-se de pé.